dia a todos. É muito bom ver a composição da assistência de hoje. Tem aqui alunos de pós, do ICV, do grupo da gente, como é natural, de outros grupos, alunos de graduação que estão trabalhando muito bem. Então, uma família acadêmica que se está congregando hoje aqui. Aliás, tem muitas mulheres bonitas, isso também é importante. Então, hoje nos reunimos para a defesa do Daniel Magalhães Coular como trabalho, institucionalização, subjetividade e desenvolvimento humano, abrindo caminhos entre educação e saúde mental. Temos a honra de ter conosco na banca a professora Cristina Coelho, em Madeira, não sei o que você quer saber de intelectual, a colega do grupo também da linha de pesquisa, e ao professor Maurício Neuber, do Instituto de Psicologia, e que sempre tem sido da linha de pesquisa, no seu próprio caminho, etc. Então, Daniel, 20 minutos, extensível a 22, 23. Tá bom? É uma pena. Ah, mira quem chegou, Valério, Pedro, coisa boa. Estou preocupado que não chegou Eduardo, porque a gente se preocupa das pessoas que sabemos que vão estar. Ah, chegou Eduardo também. Então, pode estar tranquilo. Vamos lá. Então, vamos a ir avisando Daniel. Posteriormente a isso, daremos a palavra aos membros da mesa. No final eu falarei e também no final o aspirante. É bom falar para vocês, porque não necessariamente todo mundo se conhece, que o Daniel entrou no mestrado e no acto de qualificação ele foi proposto para o doutorado de Direito. Só que no Brasil o doutorado de Direito implica a defesa do mestrado, coisa que não acontece em outros países. E com isso, ele, por essa razão, nós estamos fazendo hoje a defesa deste mestrado. De qualquer forma, penso que foi bom o mestrado. Já depois falarei por quê. Bom, gente, bom dia. Eu ia falar no microfone, mas acredito que não precisa, né, do microfone. Eu acho que aqui dá para ouvir. Solta nós. Ah, mas não sei se captará a filmação. Bom, será que... Alô, pronto. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de cada um que está aqui hoje. Esse é um momento muito importante na minha vida e realmente não seria a mesma coisa se vocês não estivessem aqui hoje. Bom, o título do meu trabalho é Institucionalização, Subjetividade e Desenvolvimento Humano, abrindo caminhos entre educação e saúde mental. Esse trabalho foi realizado no âmbito da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e teve como orientador o professor Fernando Gonzalez Rey. A atenção à saúde mental no Brasil tem passado por diversas transformações ao longo dos anos. De modo geral, podemos pensar que de um tratamento manicomial, passamos atualmente por um processo formalizado de ampliação do olhar e da assistência prestada às pessoas em sofrimento psíquico. Esse movimento tem sido chamado reforma psiquiátrica e consiste no progressivo e gradual deslocamento do centro de cuidado para fora do hospital em direção ao território existencial das pessoas atendidas, num processo marcado pelo princípio da desinstitucionalização. A desinstitucionalização refere-se à ênfase nas múltiplas possibilidades de se relacionar com o outro segundo os seus modos de vida, de acordo com as suas próprias referências de vida. Desse modo, se afasta de uma ideia de que há uma necessidade de isolamento terapêutico para assistência. Ou seja, ao invés da pessoa se enclausurar na lógica institucional, é a própria instituição que passa a se pautar pela vivência concreta do outro. Bom, desse modo, as relações humanas construídas dentro de instituições pautadas por esse princípio tem como premissa básica o respeito pela singularidade e não a normatização. Aquilo que é considerado enquanto transtorno mental é que se situa no processo de vida e não o contrário. O Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, é considerado o principal dispositivo da reforma psiquiátrica brasileira e é definido como um serviço cujo funcionamento tem como prerrogativa básica
a busca pelas potencialidades dos recursos territoriais à sua volta, de modo a incluir esses recursos na assistência prestada. E mediante a formalização dessas transformações em políticas públicas estruturadas, diversos avanços puderam ser percebidos e houve a superação de diversos impasses até então insolúveis, como, por exemplo, a redução da frequência de internação psiquiátrica, a melhor qualidade oferecida às pessoas atendidas e a menor hierarquização entre profissionais e usuários. Entretanto, em diversas situações, podemos pensar que práticas sob a fachada do cuidado muitas vezes encobrem uma forma muito problemática de se relacionar com o outro e acabam exercendo o imperativo de higiene social, mediante o que seria uma confusão entre um cuidado e uma excessiva proteção das pessoas atendidas das próprias inevitáveis contradições da própria vida. E, desse modo, se faz pertinente a análise de que as configurações institucionais, frutos da reforma psiquiátrica, muitas vezes levam a ações que culminam numa deshospitalização, mas não necessariamente a um processo complexo de desinstitucionalização. E uma expressão recorrente disso, no contexto dos CAPs, é a situação de que alguns usuários ficam por diversos anos no tratamento e mantêm o serviço basicamente como único espaço de socialização. Isso contraria a própria idealização dos CAPs enquanto um serviço de passagem e que trabalha no desenvolvimento gradativo da autonomia do outro. E essa situação leva a um quadro que eu chamo de comodidade carcerária da reclusão institucional. Não se trata tanto de uma reclusão manicomial, como nos moldes de antigamente, mas certamente numa situação também marcada pela estagnação do desenvolvimento do outro. E é esse processo que eu discuto e problematizo nessa dissertação enquanto institucionalização. Bom, se a desinstitucionalização tem como premissa básica que a atenção institucional se paute pela vivência concreta do outro, torna-se fundamental a utilização de recursos teóricos que permitam compreender como essa vivência se organiza. E é nessa perspectiva que a subjetividade adquire valor heurístico para estudos nesse contexto, ao ser definida enquanto sistema ontologicamente diferenciado e que expressa a produção humana sobre o vivido. Ou seja, a subjetividade não é o resultado linear de uma conjuntura social externa, como, por exemplo, a formalização de uma instituição de saúde mental, mas sim os desdobramentos simbólico-emocionais que se singularizam nas mais diversas situações de vida, no cotidiano dessas pessoas na instituição. Bom, desse modo, nessa perspectiva, não é por lei que as transformações idealizadas no âmbito da saúde mental vão repercutir e se concretizar nas relações humanas da instituição, já que as produções subjetivas extrapolam em grande medida a intencionalidade e a formulação abstrata dessas instituições. E é isso que explica, muitas vezes, a diferença abissal existente entre um discurso declarativo antimanicomial, que vai por um lado, e a qualidade da vivência das pessoas atendidas, que muitas vezes vai por outro. E analisar esses processos e esses problemas que eu estou levantando pela perspectiva da subjetividade implica em levar a sério o caráter gerador do outro. E nesse caso, o caráter gerador de pessoas que recorrentemente são identificadas como objetos de saberes alheios aos seus. Bom, desde o princípio, tendo em vista o interesse por estudar o contexto da saúde mental, foi um grande desafio trilhar um percurso acadêmico pelo campo da educação, sobretudo pela tradicional fragmentação no estudo dos processos humanos, nesse caso entre educação e saúde. Na visão hegemônica ocidental, a saúde se remete a uma noção patologizante da experiência humana, enquanto a educação, também em sua visão conservadora, relega unicamente ao ambiente escolar a sua possibilidade de reflexão. Entretanto, pela perspectiva da subjetividade, a saúde é considerada como a qualidade dos processos de vida, e não como um atributo que se tem ou não. Ela é vista como uma expressão integral do desenvolvimento humano, de modo que a sua promoção só pode ser concebida como resultado do funcionamento da sociedade enquanto sistema, guardando a importância das instituições em atividade.
Nessa lógica, eu estou abordando um conceito de educação para além da ideia de patologia e para além dos níveis do sintoma, mas que recorrentemente ainda é esquecida ou ainda não é alcançada pelas instituições assistenciais. E olhar a saúde mental por esse viés, analisá-la por esse viés, implica permanentemente em buscar articulações com outras dimensões humanas que estão relacionadas a ela. E é nessa busca, nessa perspectiva que eu procuro uma aproximação com o campo da educação, né? Sobretudo pelo viés interdisciplinar da educação e pelo seu vínculo indissociável com a esfera da socialização, né? Nessa ótica, a educação ela é concebida como uma variedade muito grande de questões, de diferentes conotações, porém todas relacionadas complexamente ao desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Nessa perspectiva, a educação ela se relaciona com a construção da cidadania, mediante o favorecimento de novas possibilidades de inserção social, e compromete-se com processos de reflexão, crítica e mudança da condição social, que necessariamente abarca a dimensão da saúde. E no caso das recorrentes institucionalizações, no caso do CAPS, podemos pensar que nesses casos os serviços não cumprem uma função educativa na vida dessas pessoas, dificultando a reabilitação social delas e afastando-se do desafio de criar alternativas subjetivas aos estados de cronificação e de paralisação subjetiva do outro. E para superar isso, torna-se premente a criação de novos recursos teóricos e políticos com vistas a propiciar um campo educativo de desenvolvimento, muito mais do que um tratamento centrado nos sintomas do transtorno mental. Bom, o objetivo geral desse trabalho foi compreender as produções subjetivas associadas à institucionalização no contexto de um CAPS do Distrito Federal. Alguns dos objetivos específicos que serão abordados nessa apresentação são: compreender a configuração subjetiva social da institucionalização por parte do serviço pesquisado, compreender as configurações subjetivas individuais do tratamento e da alta por parte dos usuários institucionalizados e avançar na explicação de estratégias institucionais afinadas ao processo de desinstitucionalização, mediante articulação entre educação, saúde mental, modo de vida e desenvolvimento humano. Bom, nessa pesquisa foi utilizado o método construtivo interpretativo baseado na epistemologia qualitativa, que concebe a produção do conhecimento enquanto processo construtivo interpretativo singular e dialógico. O local de pesquisa foi um CAPS localizado no Distrito Federal e o período de trabalho de campo foi de agosto de 2012 a julho de 2013, numa média de 10 horas semanais de participação nas atividades institucionais. E os principais participantes da pesquisa foram pessoas atendidas por esse serviço, marcadas por um processo de institucionalização e que também estavam avaliadas pelos profissionais da equipe como em condições de iniciar o processo da alta institucional. No entanto, como os objetivos dessa pesquisa extrapolam a vivência individual dessas pessoas, recorrentemente eu também utilizo trechos de informação, de falas de técnicos do serviço e inclusive de familiares dos próprios usuários. Bom, nessa perspectiva, os instrumentos são concebidos como todo recurso que permite ao outro se expressar no contexto relacional que caracteriza a pesquisa. Desse modo, eles não são meios para chegar a determinadas conclusões e também não são técnicas a serem meramente aplicadas, mas sim recursos de pesquisa que, mediante o relacionamento, a relação entre eles, torna possível o desenvolvimento de hipóteses apoiadas nos trechos de informação que eles fornecem. E nesse processo, cabe ao pesquisador, enquanto sujeito do seu pensamento, articular e organizar conceitualmente elementos e acontecimentos do cotidiano institucional que aparentemente se encontram dispersos. E nessa pesquisa foi utilizado extensivamente o instrumento dos sistemas conversacionais, em diversos momentos do cotidiano institucional. E na utilização desse instrumento, o pesquisador sugere tópicos gerais para os participantes, buscando o envolvimento deles na conversa, respeitando os temas abordados por eles, inclusive a maneira como lhes pareça mais conveniente abordar esses temas. Bom, de maneira geral,
ao longo da pesquisa, eu optei pela assunção de um lugar participativo enquanto pesquisador, né? Desse modo, eu me afastei da pretensa busca de uma neutralidade científica e assumi um lugar ativo, tanto na construção teórica como na experiência empírica, né? E esse posicionamento se remete a uma concepção de pesquisa indissociada da prática profissional e estreitamente articulada também à dimensão ética e política da produção do conhecimento. Bom, agora eu vou abordar algumas conclusões que esse estudo chegou e eventualmente vou utilizando alguns trechos de fala e diálogo que me permitam exemplificar aquilo que eu estou falando. Um primeiro ponto é que a configuração subjetiva social da institucionalização por parte do serviço pesquisado mostrou-se estreitamente relacionada à produção das pessoas atendidas enquanto objetos de procedimentos técnicos, o que se expressou por uma carência de responsabilidade individual dessas pessoas nos seus próprios tratamentos e, de maneira mais ampla, por uma carência de protagonismo delas no seu próprio desenvolvimento, né? Esses foram elementos que se mostraram de maneira bastante diferentes, mas presentes em todas as configurações subjetivas individuais que foram estudadas. E um trecho de diálogo que eu tive com o Sebastião é bastante exemplificador disso. O Sebastião estava em tratamento há 7 anos no CAPS e foi um dos principais participantes da pesquisa. Em determinada conversa ele disse: rapaz, eu acho que a cura para essas doenças que a gente tem é o tratamento mesmo. Tem muitas instituições aí que colocam o cabra bom, igual o CAPS. Eu perguntei: e qual você sente que é o seu papel nesse processo, Sebastião? Quais são as suas responsabilidades? Eu não sei dizer, mas uma coisa que eu sei é que eu estou fazendo o tratamento direitinho. Tomo o remédio e vi que não posso ficar sem o remédio. Acho que é para o resto da vida mesmo. Eu não gosto é que os outros falem que eu estou bom quando eu não estou. Quem sabe disso é o psiquiatra. E se o psiquiatra falou que está bom, então é alta. E você não sabe dizer nada sobre você? Eu sei muito pouco. Bom, de certa forma, é possível dizer que essa situação de Sebastião, assim como diversas outras vivenciadas no serviço, expressam que a lógica manicomial ainda se faz efetivamente presente na vida dessas pessoas. Não no formato de muros e grades, mas na maneira como elas produzem subjetivamente as suas próprias experiências no tratamento. Nesse cenário, torna-se presente processos institucionais nos quais desenvolvimento e assistência aparecem separados um do outro. E outro trecho que exemplifica bastante isso é do próprio Sebastião em uma outra atividade, quando ele disse o seguinte: depois que eu comecei a ter esses problemas que eu tenho, de esquizofrenia, essas coisas, eu vi que eu precisava de tratamento. Daí eu parei com tudo que eu estava fazendo para focar no tratamento, para ver se ficava bom logo. Acho que é isso, né? Primeiro tem que ficar bom, ter condições boas de saúde, para depois sair, fazer as coisas, trabalhar, divertir. Bom, esse processo se relaciona bastante com as configurações subjetivas do tratamento por parte dos usuários institucionalizados, na medida em que o tratamento parece ser vivenciado como um processo, um procedimento a ser realizado somente dentro do serviço, mediante acompanhamento das prescrições médicas e participação nas atividades terapêuticas propostas. E essa fala do Sebastião exemplifica bastante o que eu estava dizendo sobre um hiato existente entre desenvolvimento e tratamento. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a realidade política institucional atualmente vigente no Distrito Federal se desdobra em diversos impasses cotidianos que terminam por intensificar o processo de institucionalização no âmbito da saúde mental. Um exemplo disso é a própria carência de serviços como o CAPS na região. E outro exemplo é a carência de atendimentos especializados em saúde mental em outras instâncias da rede de saúde. Essa situação leva a quadros nas quais o CAPS, como por exemplo o CAPS onde eu fiz a instituição, o CAPS tem que atender uma população de uma região geográfica enorme, o que acaba dificultando e muitas vezes impossibilitando que as ações institucionais estejam de fato próximas da vida concreta dessas pessoas. E um exemplo disso, né, exemplifica bastante uma fala que um técnico do serviço trouxe em determinado momento. Ele disse o seguinte: o paciente tem muito medo de receber alta, porque ele conhece a dificuldade que é ser atendido fora do CAPS. Muitas vezes, para você conseguir uma receita da medicação que você toma, precisa dormir na fila para conseguir atendimento. Você já imaginou?
a pessoa já tem uma condição psicológica sensível, já está em sofrimento e ainda tem que dormir na fila para conseguir consulta psiquiátrica, às vezes eles ficam debaixo de chuva a noite toda para conseguir. É caótico. Bom, esse processo impacta bastante as configurações subjetivas da alta institucional por parte dessas pessoas atendidas, na medida em que a alta parece ser vivenciada como um abandono da equipe profissional e uma ameaça à própria condição de saúde, né? E essa situação marca um vácuo institucional a partir do qual poucas estratégias educativas são implementadas no sentido de dar apoio a esse processo da alta institucional e da reabilitação social dessas pessoas. E isso seria particularmente importante nesses casos em que as pessoas têm uma fragilidade emocional muito grande e uma carência de vinculação social também muito importantes. Um terceiro e último ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que o tratamento assistencial no âmbito da saúde mental não possui um valor inerente e desvinculado dos seus desdobramentos na vida concreta do outro. Pelo contrário, o tratamento somente adquire a condição de terapêutico na medida em que ele promove transformações que impactem na construção de caminhos alternativos de desenvolvimento, né? Alternativos à condição de cronificação e de paralisação subjetiva do outro. E é nessa perspectiva que pensar e implementar estratégias educativas voltadas para a construção de práticas coletivas podem potencializar a construção da cidadania dessas pessoas e, consequentemente, propiciar diferentes formas de promoção social. Nesse sentido, uma estratégia que pareceu bastante interessante nessa pesquisa foi promover mudanças no modo de vida das pessoas atendidas, né? Ainda que essas mudanças aparentemente estivessem distantes do transtorno mental dessas pessoas, né? Essas são ações que constituem aquilo que eu chamo de um cuidado para além da fronteira do serviço, né? Quando o cuidado não está circunscrito nos muros do CAPS e se volta efetivamente para a vida de quem é atendido. Um exemplo bastante claro disso que eu falei de uma forma bem densa aconteceu com o próprio Sebastião. Retomando o caso do Sebastião, mas de uma perspectiva bastante diferente agora, uma das maiores dificuldades que o Sebastião tinha no tratamento era romper com certo enclausuramento cotidiano da sua vida. Ficava muito tempo trancado em casa, bastante dentro do quarto, deitado na cama. E ao perceber isso, os profissionais do serviço sugeriram que ele passasse a participar de uma atividade terapêutica de futebol, né? Jogar futebol com os colegas do CAPS, com alguns técnicos do serviço. E o Sebastião foi se envolvendo nessa atividade. E passadas algumas semanas, ele fez o seguinte relato: no futebol é bom porque ninguém é melhor do que ninguém. A gente vai, corre, faz uns gols, leva uns gols e está tudo bem. Os problemas parecem que desaparecem. Eu gosto muito do pessoal lá. Bom, mediante ele se sentir, a condição de ele se sentir num espaço social no qual ele não era pior do que ninguém, ele pôde se sentir acolhido e efetivamente construir vínculos diferenciados na vida dele. E além disso, ele pôde lidar com uma dimensão da atividade física na própria promoção da sua saúde. E a partir disso, ele passou a espontaneamente fazer algumas caminhadas ao redor da sua casa, do seu bairro. E ele trouxe isso para a gente no CAPS. E na medida que ele falou isso, essas caminhadas foram incentivadas, né? Incentivadas a ganhar uma maior sistematicidade na vida deles e maior frequência. Então foi sugerido que ele caminhasse 3 vezes por semana, passasse a caminhar 3 vezes por semana. E aí depois de algumas semanas o relato dele foi o seguinte: agora eu não estou caminhando 3 vezes por semana não, estou caminhando todo dia. Aliás, tem dia que eu caminho 2 vezes, de manhã e de tardezinha. E de vez em quando eu vou longe, rapaz. Saio, sinto o sol, vejo as pessoas na rua, fico mais animado. Hoje é a coisa mais importante que eu faço para a minha saúde. E daí outra coisa que mudou foi que eu passei a banhar todo dia. Antes eu banhava de 3 em 3 dias. Tinha vezes que eu ficava 1 semana sem banhar. E agora é todo dia. Se eu caminho 2 vezes no dia, eu banho 2 vezes. Eu estou melhorando muito. Antes nem fazer a barba eu fazia, nem escovar os dentes. Hoje eu faço todo dia. Bom, então isso expressa um processo no qual uma situação a partir de uma atividade
física, como o futebol, ele pôde desenvolver vínculos sociais diferenciados, lidar consigo mesmo de outra forma, com o próprio corpo. E isso desencadeou uma sequência de ações na sua vida que efetivamente parece ter configurado, subjetivamente, novos processos de vida alternativos àqueles relacionados ao enclausuramento e alternativos àqueles relacionados ao sofrimento. Esse é o tratamento que a gente chama de caráter terapêutico. Trata-se de ações cujo esteio é o favorecimento de possibilidades e em detrimento da centralidade do especialista enquanto detentor do saber. E a existência de iniciativas assim e de relações terapêuticas diferenciadas no contexto do serviço nos leva a pensar que, apesar das limitações político-institucionais atualmente existentes na região, torna-se possível efetivamente promover estratégias institucionais que estejam afinadas ao princípio da desinstitucionalização. Trata-se de um esforço por repensar as próprias práticas, de modo que, embora se reconheçam limitações sociais mais amplas, não se resumam a elas as possibilidades criativas de se inventar o diferente. Em outras palavras, essa postura favorece o reconhecimento das dificuldades que impactam nos impasses cotidianos. No entanto, culmina na responsabilização das próprias práticas frente a essas dificuldades, inclusive no intuito de buscar superá-las. Bom, para terminar, mais do que conclusões encerradas, essa dissertação apresenta algumas reflexões tecidas com base em problemas institucionais da atualidade. Então, e abre também caminhos para novas investigações científicas, né? Nesse sentido, para desenvolver ainda mais os modelos teóricos que são resultantes dessa pesquisa, novos estudos se fazem necessários. Afinal, por sorte, tanto as instituições como a própria ciência se encontram no lugar do processo e das possibilidades, e jamais no da conclusão. Muito obrigado. Bien, pessoal, vamos então agora à arguição do componente da banca. Damos a palavra ao professor Maurício Neuber. Estou agradecendo a ANCA pelo convite, ao orientador Fernando, a você, mais uma vez, Cristina, a presença de todos vocês. Eu entendo. Desculpa, quer falar no microfone? É melhor. Pode ser, pois senão pode ter problema para... Bom, então agradecendo a todos, né, novamente a banca, ao Daniel pelo convite, eu entendo que um trabalho como esse, ele é um trabalho bastante diferenciado, em vários sentidos, né? E um trabalho diferenciado, na academia, ele exige uma boa discussão, né? Então a gente entende que, já começando, isso aqui é a conclusão de um ciclo, né? Você está fechando o mestrado para iniciar seu doutorado, né? Então, a gente fala que você está fechando esse ciclo com chave de ouro. É um trabalho que tem muitas qualidades, a gente ressalta algumas aqui, mas lembrando que você está só no começo, e isso é muito importante, né? O que eu acho que tem de importante assim no seu trabalho? A primeira coisa é a humanidade que o seu trabalho tem. Para mim é o ponto mais importante de todos, porque o seu trabalho ele fez diferença na vida dessas pessoas. Você se coloca como ser humano, você se importa com elas, e isso tem um desdobramento importante na vida delas, né? Para mim isso aí é o ponto mais alto, porque há uma preocupação da construção teórica acompanhar isso. E essa talvez seja uma das grandes lacunas nos serviços de saúde e de educação também da atualidade. Se as pessoas, a gente discutia isso hoje cedo, se importassem em ser um pouco mais sujeitos de oferecer aquilo que elas têm de melhor para os outros, a gente teria um sistema de saúde bem diferente, embora as políticas também atrapalhem bastante, né? Então eu creio que quando você relata, né, o que acontece com o Sebastião, a Amanda, os usuários do grupo,
isso tem um toque que é um toque bastante diferencial. E também tem uma questão que eu acho que é muito importante no seu trabalho, que é o cuidado teórico. Você está interessado, sim, em algo que tenha uma substância, né, para a pessoa no dia a dia, que se repercuta concretamente para ela de alguma forma. E isso é fundamental. O seu trabalho é uma maneira de intervenção e você também tem uma preocupação teórica muito séria, né? Então, dentro disso, abrindo aqui a nossa discussão, é que a gente vai começar o nosso debate. Tem dois focos que eu acho que são importantes para a gente desenvolver. Eu diria que é um foco mais político, institucional, e o outro é um foco conceitual, né? Por quê? Porque o seu trabalho ele foca a sua relação com os usuários. E isso daí é uma questão que desde que se fala em reforma psiquiátrica, né, o trabalho do Basaglia e por aí vai, há essa preocupação não só da relação com o usuário em si, mas com a própria equipe. Porque eu acho que tem um grande desafio aí no seguinte sentido, né? Você está propondo um tipo de trabalho, se a gente botar assim no papel, ele é barato, né? Ele é um tipo de trabalho que não demandaria grandes tecnologias, ele demanda o quê? Uma moeda emocional, né? Uma dedicação ao outro de uma certa maneira, né? Mas é uma disposição interna de pessoa que eu acho que tem ficado muito difícil hoje em dia, inclusive na vida do profissional, porque a saúde ela virou um campo de mercantilização, né? A gente tem essa polêmica dos médicos cubanos vindo para o Brasil, né? E tem toda uma discussão dos médicos estrangeiros, na verdade. Agora nós temos uma questão que precisa ser pensada. A saúde virou comércio no Brasil, a saúde mental também. E isso é um problema que depois eu queria ouvir você falar um pouquinho do que seria levar essa mentalidade para a formação do profissional de saúde. Não só o médico, mas principalmente o médico, porque ele fica na linha de frente disso tudo, né? O que seria levar uma mentalidade de educação, de formação, porque você chega na formação, você fala do processo educativo atrelado à cidadania, né, do sujeito, né, do usuário. Agora, como é que ficaria isso se a gente pensar no profissional? Esse é um ponto. E dentro disso, um segundo ponto que você chega a mencionar no trabalho, mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais. Por quê? Você está fazendo o seu mestrado, né, e o seu doutorado na educação, e você fala muito no desenvolvimento, né? E eu queria que depois você comentasse um pouquinho que relação o desenvolvimento tem com terapia, processo terapêutico, né? Essa é uma discussão, até porque a palavra terapeuta vem do grego, né? Quem eram os terapeutas? Eram os tutores dos filhos da aristocracia romana, quando os romanos começam a tomar conta da Grécia, inclusive. Inclusive, Aristóteles foi, digamos, um tutor, uma espécie de terapeuta de Alexandre, né? Então, a gente tem essa ideia do terapeuta ser um educador também. Então, acho que é uma discussão importante. Agora, o ponto que eu acho que vale mais a pena investir na sua trajetória é a ideia de configuração, tá? Que é um conceito que eu brigo com ele há muito tempo, né, Fernando? A gente discutia muito isso, não é de agora, e que eu creio que seja um conceito dos mais importantes, assim, no referencial teórico que você adota. Então, suponhamos, a gente vai na página 28, perdão, deixa eu ver, 28 ou 29, rapidinho. Tá, perdão, 29. Aqui eu acho que cabe você pensando, né, ou em trabalhos posteriores, nas tuas escritas, o seguinte: quando você fala assim, por sua vez, o conceito de configuração subjetiva, aqui, ó, segundo parágrafo, representa a organização relativamente estável de sentidos subjetivos relacionados com um evento, atividade ou produção social determinados. Aí você cita o Fernando. Nessa perspectiva, não se trata meramente da integração de diferentes sentidos subjetivos, mas também da organização atuante na produção desses sentidos subjetivos. A configuração subjetiva diz respeito à unidade do histórico e do atual na organização da subjetividade, pois expressa o vivido enquanto produção subjetiva.
Tá certo. Agora, tem um detalhe que é importante, que é o seguinte: a configuração, ela vai falar também de processos da integração do emocional e do simbólico. E isso eu acho que vai ser importante para o segundo questionamento que eu vou te fazer, que está na página anterior e está ao longo de todo o seu trabalho, que é quando esse conceito ele é usado para falar em subjetividade social. Por que isso é importante? Porque facilmente, lendo o seu trabalho, o narrativo vai falar, ele está falando de narrativa, nada de configuração aqui, né? E essa é uma discussão, porque até se você considerar o emocional, ele tem uma dimensão ontológica diferenciada nesse trabalho, como aparece no seu, mas que às vezes eu senti falta, pensando na mania que as pessoas têm de interpretar você errado, né? Que é o aspecto ontológico do emocional, principalmente isso, né? Então os narrativos vão falar, não, existe o círculo daquilo que não foi expresso, mas não entra na discussão ontológica disso. Eles emudecem, né? E aqui nós temos uma tradição construtivista dialética, de uma certa maneira complexa, né? Que vai falar desse aspecto. E ela é muito pensada, ela foi muito mais pensada em termos individuais, não sociais. E daí que quando a gente vai para a página 28, que acho que é o grande ponto que, no meu entender, você deveria investir conceitualmente no teu doutorado, quando você fala que já a subjetividade social, aqui ó, tá, localizou, né? Integra os elementos de sentido subjetivo que, produzidos nas diferentes zonas da vida social, fazem-se presentes nos processos de relação que caracterizam qualquer grupo, agência, etc, etc. Por que isso aqui é importante? Exatamente porque nós temos uma onda muito grande de interpretar Vygotsky, por exemplo, numa perspectiva construcionista, que é o que os americanos fazem, né? A gente tem aqui o privilégio de ter alguém que veio da formação soviética, né? Que conhece na fonte, que fala russo, ele e a professora Albertina, e que vão falar, olha, peraí, vocês, os americanos, estão interpretando errado isso aqui. Vygotsky não é discursivo, ele é dialético, é o materialismo dialético que está ali, né? E tem toda a questão ontológica. E aí, esse é um risco que pode existir, porque, suponhamos, se a gente vai na página, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, rapidinho. Página 86, só para te ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui para você. 86. Que eu achei muito interessante a sua interpretação aqui, quando você fala assim, ó, que eu gostei muito desse trecho, né? Aqui, nesse parágrafo aqui, ó, desse modo, localizou, Fernando? Desse modo, torna-se inteligível certa coerência existente entre a expressão do técnico, as configurações subjetivas e individuais dos usuários em relação ao tratamento e, de maneira mais ampla, a dinâmica subjetiva institucional. Fantástico. Isso aqui facilmente pode ser interpretado por um termo narrativo. Esses aqui são os atores de uma pauta interativa que gera sentido na linguagem, né? Que um construcionista falaria isso. E a gente tem, acho que, marcar território nesse sentido. Por quê? Porque há aspectos que você levanta bastante, que entrariam, por exemplo, aqui na fala do Sebastião. Qual que é a emocionalidade que está perpassando? E a emoção, ela não é uma coisa puramente individual. Vamos pensar o que é o vínculo, o que é a construção dos vínculos, né? É um processo individual e social ao mesmo tempo. E daí porque, se a gente volta lá no começo, na página 29, você desculpa a não linearidade da arguição, tá? A gente não vai ficar tonto não, tá? Eu sei que eu estou fazendo, eu acho. Né? Quando você fala da configuração, é 29 ou 28? Peraí. Ela perdão, é 29, aqui, nesse 29, voltando lá onde eu comecei a arguição. Quando você fala da configuração, você ressalta que o histórico e o atual. Não, ela não é só. A configuração, ela é um conceito muito importante, porque ela permite a articulação dos grandes polos que estão na constituição do pensamento ocidental sobre a subjetividade. Por exemplo, individual e social.
Por exemplo, constitutivo e construído, né? Consciente, exatamente. Então, ela é necessariamente um conceito complexo. E isso vai te abrir um leque para você pensar essas questões e a gente fugir de um viés narrativo. Porque o que a gente observa é que quando você tem algumas tendências que são dominantes, né, elas tendem a engolir as outras que são interessantes. Do tipo, filho bonito sempre tem pai para ele, mesmo que ilegítimo, né? Filho feio não tem pai, mas filho bonito tem. Então as pessoas vão falar assim: o Fernando não está dizendo nada de novo, não. Isso aqui é cognitivismo, já ouvi gente falar isso. Isso aqui é um construcionismo social, é um construtivismo social. E aí escapa um pouquinho. Por isso que eu acho assim, é muito interessante você poder explicar melhor nos teus escritos daqui para frente esse papel da configuração, inclusive para pensar o institucional. Lá naquele exemplo da página 86 que eu estava falando, aquilo fala de uma dinâmica, mas a produção subjetiva ela passa por uma emocionalidade que não está expressa, embora você tenha levantado isso. E aquilo vai permitir, digamos, uma produção de sentido. Então, para iniciar a nossa discussão é isso, né? Agora, outro ponto que eu queria levantar aqui, nos objetivos para 54, é mais a título de reflexão. Eu gostei muito, né? Aqui, 54 objetivos. Aqui, ó, número 4. Compreender elementos da configuração subjetiva social do processo de institucionalização no âmbito do serviço pesquisado, né? É exatamente o que eu estou falando, né? Como é que é essa configuração em termos sociais? Essa é uma questão importante. O objetivo 5, eu vejo ele mais como uma decorrência do trabalho do que necessariamente um objetivo, né? Que você faz muito bem. Eu acho que assim, o que você acrescentou na vida dessas pessoas, isso aí é muito importante, né? Com o seu jeito, com a sua maneira de se colocar como pesquisador, enfim, você acrescentou muito para eles, sim. Agora eu entendo que para colocar isso como objetivo, precisaria de um desdobramento maior nessa discussão. Só esse objetivo aqui para mim é o doutorado, só ele, né? É esse que vai ser, né? Algo próximo. Pois é. Porque avançar na explicação de estratégias institucionais afinadas no processo de desinstitucionalização, com ênfase para a articulação entre educação, saúde mental, modo de vida e desenvolvimento, né? Olha só, aí é que entra, e você faz isso muito bem, a pertinência teórica e, digamos, de intervenção do conceito de modo de vida, que é um conceito extremamente interessante. Então, eu creio que isso daqui, ele muito mais decorre do seu trabalho, porque para considerar um objetivo, e talvez devesse ser tratado lá do começo, eu acho que é uma coisa de doutorado. Você está dando uma grande contribuição com isso daqui, mas eu não diria que é necessariamente um objetivo, não, né? E, por fim, eu acho que, assim, tem uma última consideração da gente pensar aqui. Tem outras coisas, mas eu creio que talvez valesse a pena você resgatar alguns autores antigos da psicopatologia que eu falei para você. Por quê? Né? Um autor que particularmente eu gosto muito, que é o Binswanger, ele tinha uma leitura bastante refinada da psicopatologia existencial, ao mesmo tempo em que ele tinha um centro de tratamento, isso estamos falando dos anos 20, 30, muito próximo ao que a gente discute hoje em reforma psiquiátrica, né? Que eu acho que é uma questão que enriqueceria um pouco a sua discussão, porque a psicopatologia, como ela tem sido usada, eu acho que é uma degeneração mesmo, aquela coisa de uma pura leitura de sintoma, mas ao mesmo tempo eu acho que a discussão ela é mais profunda do que alguns autores apontam de dizer que é mera construção social, né? Que ela tem dimensões ontológicas que merecem, né? Não acho, como os psicanalistas colocam, que ela seja o foco por excelência para pensar a subjetividade humana. Eu acho que é o contrário.
né? Mas eu acho que existem autores que podem, como Minkowski, né, e o Binswanger, que poderiam acrescentar muito na sua discussão, porque ao mesmo tempo que eles tinham uma leitura que inclusive se opunha à leitura tradicional, né, da época, que já era bastante criticada, eles também tinham estratégias de entendimento do outro, estabelecimento de relação e de um índice de terapêutico muito elevado também. Então eu creio que no geral é isso, e enfim, você está de parabéns, seu trabalho é muito bom mesmo, e eu gostaria, enfim, de ouvir um pouquinho a respeito dessas colocações. Muito obrigado, sempre muito agudo nas colocações, Maurício. Bom, vou tentar abordar, né, a diversidade de questões que eu fui anotando aqui, mas tentar aos poucos abordar isso. O que implica falar em processos educativos no âmbito da saúde mental? Sobretudo, criar esses processos educativos. Eu acho que uma das principais desdobramentos negativos da ênfase nos sintomas e no comportamento das pessoas é você tentar tratar o transtorno como algo inerente ou como algo que esteja desvinculado da dimensão social e cultural da sociedade. Esse é uma grande questão. E o que isso implica? Muitas vezes implica em que considerar o tratamento por esse viés é extirpar o mal da pessoa, extirpar a esquizofrenia, a depressão, tirar o sintoma. Esse é um viés que, como você mesmo trouxe, Binswanger, Minkowski, já estão abordando isso há muito tempo, mas isso está muito arraigado e muito forte, tanto na formação dos profissionais em saúde atualmente, como nas práticas institucionais até hoje. O que isso acarreta? Acarreta numa certa desresponsabilização dos profissionais frente às necessidades de criar outras articulações sociais que permitiriam outros desdobramentos no tratamento. É a mesma questão das dificuldades político-institucionais que eu refiro. Muitas vezes, acho que isso é algo muito forte da subjetividade social do Brasil, de tratar o governo com uma certa externalidade, como se as próprias práticas não fossem políticas e não fossem a construção da política. Na medida em que você passa a apontar o dedo para algo que está fora, seja o problema institucional político, seja o sintoma, você termina por burocratizar os processos, em detrimento do cuidado. Você não visa a responsabilização e a missão de criar alternativas para favorecer processos de vida. Mas você está justificando, de certa forma, essa espécie de externalização do problema, como se ele não compusesse uma questão social muito mais ampla. Então, trabalhar o processo educativo dentro de uma equipe, eu acho que é fundamentalmente olhar para a singularidade, implica em construir práticas coletivas que não são coisa do outro mundo. Esse caso do Sebastião que eu apresentei expressa isso. Como que um cuidado para uma necessidade particular de uma pessoa em determinados momentos, como você falou, não é oneroso, não despende de muito tecnologia, mas isso pode ser feito. E na medida em que é potencializado, isso vai criando uma certa configuração na instituição também, que pode se tornar inclusive hegemônico e de certa forma superar esse viés comportamental e sintomatológico da assistência. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção entre o processo educativo na equipe. Seria basicamente resgatar, e aí o modo de vida entra bastante, resgatar a dimensão cultural e social da saúde, né? A partir de pessoas que estão na vida, né? É o que eu falo assim, transtorno mental num processo de vida e não um processo de vida no transtorno mental. A pessoa não tem que se curar do transtorno mental para viver e para se desenvolver. Muito pelo contrário, muitas vezes é o próprio desenvolvimento dessas pessoas em outras esferas culturais e sociais que vai permitir mudanças, né, dentro da ótica do transtorno mental. Bom, entre a questão entre desenvolvimento e terapia, né, como que eu vejo isso? Como eu falei na apresentação, e isso também eu acho que é um dos desdobramentos do trabalho, o tratamento somente tem uma condição terapêutica quando ele cria espaços de desenvolvimento alternativos
aqueles associados à paralisação subjetiva do outro. Um problema que eu acho da reificação do transtorno mental não é que eu seja contra a utilização de conhecimentos de psicopatologia ou de transtorno mental. O que eu acho que é muito prejudicial é a centralidade desse recurso, que é um recurso conceitual, não representa a realidade, a centralidade desse recurso na multiplicidade de elementos existenciais que pode existir. Mas o que implica pensar num transtorno mental por esse viés que a gente está abordando, né? O transtorno mental, ele não é uma entidade que paira sobre alguém ou um vírus que você pega e que você tem que se livrar dele. O transtorno mental é justamente uma configuração subjetiva ou algumas configurações subjetivas que vão se hegemonizando na vida da pessoa e justamente impedindo novos cursos de desenvolvimento alternativos a ele. Isso, de certa forma, vai ganhando uma proporção na vida da pessoa e vai chegando, de fato, a estágio de paralisação e estagnação do desenvolvimento. Então, a relação entre desenvolvimento e terapia é justamente isso. O terapêutico implica em produção de desenvolvimento, né? E aí, nisso, eu acho que, nessa noção de desenvolvimento humano, a gente fala sempre de desenvolvimento que nunca é linear, nunca partindo de uma noção teleológica, né, vai chegar a algum lugar, né, com noção ao futuro, mas um desenvolvimento humano permeado por rupturas, por avanços, mas que os próprios desdobramentos dos avanços implicam em contradições que muitas vezes levam a retrocessos, a dificuldades, a novos dilemas, né? Então nunca é um desenvolvimento linear. Mas o próprio Vygotsky já trabalhava isso muito bem ao associar educação e desenvolvimento humano, né? Ao contrário do que o Piaget, por exemplo, sempre trouxe, de que o desenvolvimento, né, psicomotor, o desenvolvimento das estruturas biológicas estava na frente da aprendizagem, teria que ter uma maturação biológica para ter uma aprendizagem. O Vygotsky fala assim, não, muitas vezes é o próprio processo de educação e de aprendizagem o que vai promover o salto no desenvolvimento do outro. Ou seja, aí eu já resgato muito a dimensão educativa no trabalho de saúde mental, está aí. Essas pessoas estão aprendendo novas formas de vida. A aprendizagem nunca como a transmissão de conteúdos, mas como o favorecimento de novos processos de vida. E não de resposta. Não é justamente o contrário da centralidade do terapeuta como detentor do saber. É aquele que provoca o outro e que nessa provocação mediante um vínculo, a existência de um vínculo, pode promover mudanças que sejam importantes e a pessoa aprende nisso. Esse é um processo educativo voltado para a cidadania e não para os processos do conteúdo, né? Eu acho que a relação entre desenvolvimento e terapia, aí, né, de certa forma, a mudança terapêutica ocorre na medida em que há desenvolvimento. Nem todo desenvolvimento, isso, seria terapêutico, né? A terapia, eu acho que uma questão da clínica que marca uma diferença com a educação é que a educação nem sempre está associada a uma crise de sentido, a uma questão, a um problema, a uma paralisação psicológica. Em geral, a clínica e a terapia está associada a um contexto relacional que está marcado por uma dificuldade, uma crise do sentido, né? Isso seria uma diferença. Mas eles estão muito associados, embora isso não esteja na representação social da instituição. A importância da ideia de configuração subjetiva, eu concordo plenamente com você, né? A configuração subjetiva, eu acho que o principal valor heurístico dela é que, mediante a sua utilização em determinado contexto, pensar pela configuração subjetiva implica em nunca associar processos a priori no desenvolvimento de alguém, né? A configuração subjetiva, entre aspas, é um conceito vazio, no sentido de não tem elementos inerentes a ela. Ela se dá na construção de vida dessas pessoas, né? E é aí que está a grande importância dela. Em relação à dimensão de confusão com as perspectivas narrativistas, eu acho que o próprio conceito de sentido subjetivo e a própria forma como Vygotsky trabalha a dimensão emocional já marca uma diferença que eu acho que é fundamental com as perspectivas narrativistas. O emocional, como você falou em alguma parte, integra em uma outra dimensão a experiência humana. Ele não é como o Piaget falava,
a explosão para o desenvolvimento, né? É algo como se fosse uma bomba, gasolina para o desenvolvimento. Não, a emoção ela é parte do processo e ela se organiza em um sistema diferenciado. Daí a importância ontológica da questão. O sentido subjetivo tem uma importância ontológica nisso, né? Eu acho que você desculpa rapidinho para a gente não alongar muito, que eu sei que você já está com pressa, né? Calma. Não, mas é nesse ponto que eu acho que não vou sugerir que você refaça no seu trabalho, mas é nesse ponto que eu acho que não está explícito, entendeu? Eu entendo o que você está falando, você domina conceitualmente isso. Isso não está aparecendo muito claro no trabalho. Se a pessoa tem essa leitura prévia de Vygotsky, como poucos têm, que conhece a origem russa dele, materialista dialética, ela vai entender. A maioria não tem. E facilmente você pode ser tomado por um narrativo por conta disso. Não, e esse é um conceito que eu acho que vai ser central no doutorado, a configuração subjetiva. Eu pretendo trabalhar a fundo. Por quê? Porque eu concordo com você quando você fala que a configuração subjetiva expressa a complexidade dos processos humanos. Por quê? Justamente porque permite as rupturas com as tradicionais dicotomias, né? Na medida, a gente sempre conversa com o Fernando assim, mais importante do que saber a definição do conceito é saber utilizar o conceito em determinadas discussões, né? Eu não vou retomar o conceito de configuração subjetiva, até porque você já leu ele. Mas o que expressa a configuração subjetiva em determinado processo humano? Que em uma ação da pessoa, essa ação ela nunca está desvinculada, nem do histórico dela, da história dela, e nem dos outros contextos sociais aos quais ela está relacionada. O que isso implica? Implica em dizer que não há essa dimensão do interno e do externo. A gente se desenvolve nas relações humanas. Então, ou seja, se eu me desenvolvo... Eu estou aqui respondendo uma questão que você está me perguntando. Quer dizer, eu só estou tendo essa produção subjetiva, essa configuração subjetiva dessa ação, porque você está me provocando, porque você está discutindo comigo aqui. Isso já é um rompimento desse interno e externo e, consequentemente, do individual e do social. Olha só, existe uma diferença, Maurício. A diferença básica que eu acho é o construcionismo reifica a dimensão relacional. Essa questão do vínculo que você falou. Mas o vínculo nunca está dissociado dos indivíduos. Ele nunca está... ele justamente perpassa essa dimensão singularizada emocional. Ainda que exista um vínculo entre eu e você, entre eu e o Fernando, esse vínculo não é o mesmo para mim, não é o mesmo para o Fernando. Essa produção subjetiva marca uma dimensão ontológica que o construcionismo não aborda. Estou muito provocado, excelente discussão, porque o Mauro te pega onde você diz, não existe diferença entre, claro que não existe a dicotomia, não existe a dicotomia, mas o interno é sempre um momento que se confronta com o momento atual. Eu não estou esvaziado aqui, eu estou trazendo coisas ao diálogo, só que no diálogo se reconfigura o processo. Então é precisamente essa dialogicidade, mas não que não existe, não que se fundam, sino que existem como momentos que tomam novas formas dentro de uma integração recursiva. Não quis dizer que eu sou o Maurício ou eu sou o Fernando. Eu sou eu, continuo sendo eu. Muito bom, Daniel, muito bom. Agora, é realmente a ausência da dicotomia. Porque muitas vezes na saúde mental... Não, muito bom. A questão da saúde mental muitas vezes se centra nas políticas públicas de saúde mental. Como se o viés institucional tivesse um valor que circunscreve os processos subjetivos e a singularização desses processos na instituição. Ou seja, nesse ponto podemos pensar assim, podemos olhar pela dimensão institucional, relacional, desvinculada. O que acontece muitas vezes é justamente que isso não repercute na vida das pessoas. Ainda que há mudança na política pública, mudança na instituição, na formalização dessa instituição, essa mudança muitas vezes não acontece. E não acontece por quê? Porque não se tem o olhar centrado justamente para essa dimensão diferenciada ontológica, que é a subjetividade, né? E o próprio sujeito. Agora entra aí uma questão importante, uma outra
Uma outra diferença, eu gostei da discussão e vou continuar. Uma outra diferença categórica e conceitual bastante importante das perspectivas narrativistas, né? Como eu disse, o vínculo nunca existe fora do indivíduo. A instituição nunca está dissociada, nem o social nunca está dissociado das pessoas às quais ele se remete. Ou seja, o que eu estou resgatar os processos da singularidade nisso, e o emocional e simbólico, como você fala, é também dar importância para o sujeito. O sujeito marca uma expressão, né, desse marco teórico da singularidade, da importância do indivíduo, mas não do indivíduo como dissociado do social, mas o indivíduo como momento da expressão social. Ou seja, o social ele é singularizado e também é pelo indivíduo que esse social se modifica, né? E aí eu acho que isso marca também uma diferença com o construcionismo, no âmbito emocional simbólico, né? Bom, a questão dos objetivos. Você falou, né, que acha que o último... Eu também fiquei na dúvida. O que é desdobramento do estudo e o que é, de fato, um objetivo. Realmente, o objetivo central é compreender a configuração subjetiva da institucionalização, as configurações subjetivas, social e individuais do processo de institucionalização. No entanto, esse objetivo ele não contempla o segundo eixo, por exemplo. Por quê? Porque o segundo eixo ele é, inclusive, pensado dentro da perspectiva de abrir caminhos e abrir focos de análise que permitam avançar na superação de alguns impasses que eu levanto. Não que solucionem, né? Por isso que eu falo, avançar na explicação, não que explicar. Concordo plenamente com você que isso vale um doutorado. E isso merece uma discussão muito mais a fundo do que seria possível de fazer nessa dissertação. Mas a razão pela qual eu coloquei ela como objetivo é porque, de fato, ela não está... Esse segundo eixo, que eu acho que é um eixo importante do trabalho, ele não está contemplado nos outros. Porque um problema grande das pesquisas que eu vejo, inclusive um problema grande pelo qual as instituições, inclusive, muitas vezes não querem pesquisador dentro, é que os pesquisadores vão lá apontar o dedo na cara e falar que eles estão culpados, né? Falar assim, você está fazendo errado por isso, por aquilo, de acordo com tal e tal e tal. Eu, desde o princípio, tentei fazer diferente. Não sei se eu consegui, mas eu tentei muito. Primeiro, pelo ponto que você levantou, uma pesquisa que estivesse desvinculada da prática profissional e que realmente marcasse uma diferença na vida dos outros. Esse é o primeiro ponto. E um segundo é justamente esse. Não é só apontar os elementos da institucionalização que estão aí, que consiste no problema, mas também apontar para algumas alternativas que já existem no cotidiano institucional na atualidade e que poderiam ser potencializadas na superação desses impasses. Por isso que eu coloquei isso como objetivo. Eu acho que é um desdobramento, você tem razão, mas ele não está contemplado nos outros. É por isso que... Tem mais alguma coisa, será? Tá bem. Tá bem? Tá bom. É excelente. Não estou controlando o tempo, você era uma isso sacou que eu estava impressionante. Bem, muito excelente, Mauro, muito obrigado, muito boa discussão. Essa é a ciência. Essa é a ciência. Bem, vamos a passar a palavra agora a nossa Cristina Coelho, verdade, sempre também aguda e pertinente. Cristina. Bom, bom dia, agora assim, em alto som, e agradecimentos. É porque eu não fico gritando, né, Fernando? O microfone pra quê? O microfone serve pra isso. Eu quero dizer do prazer que tem de estar participando dessa mesa, um agradecimento imenso ao esforço que o Maurício fez para a gente estar aqui no sábado de manhã, e o medo que eu estava dele não conseguir mudar isso aqui para a gente poder estar participando. O prazer não é só individual, não, para a gente entrar já um pouco na temática. É um prazer que vai além da questão individual. É o prazer de perceber caminhos teóricos que trazem novas formas da gente compreender inquietações que foram
E aí eu converso individual com essa perspectiva toda. Caminhos que foram minhas inquietações no sentido de o que eu estou fazendo como terapeuta, que caminhos eu tenho que trilhar, é aqui que eu vou ter respostas, por que reificar sintomas, quadros, por que não me abranger outras formas de relacionamento com os meus pacientes. Isso que eu não estava trabalhando com a psicologia, eu sou fonoaudióloga, para quem não sabe. Mas, e aí me encanta imensamente perceber o caminho percorrido, o caminho teórico percorrido, para a gente chegar numa tese de mestrado que tem a qualidade, e aí eu já vou abrir escancaradamente, que tem a qualidade do teu trabalho. Acho que ele é uma bela tradução do que a teoria instiga a gente a pensar, do que a teoria põe a gente para frente, e sem dúvida nenhuma isso está colocado aqui. Acho que as questões que a gente está discutindo são questões, inclusive, que vão te lançar aí para o doutorado, mas eu acho que ele se constitui como tal. Essa possibilidade da gente ter uma compreensão não compartimentada, tá toda aqui. Essa possibilidade da gente sair do indivíduo e chegar na política institucional está aqui. Então, essas questões de interno e externo, então, tudo que eu acho que a gente pode estar discutindo, e eu gostei muito do Maurício ter te implicado na questão do construcionismo, porque foi também na hora então que você começa a discutir os casos, que você traz as falas principalmente, foi uma das questões que me na tua fala, aqui na tua apresentação, isso fica mais diluído. Parece que a fala do Sebastião sozinha, com a forma de você ler a fala do Sebastião, na hora que a fala e a voz aparece, a emocionalidade aparece. E no texto escrito, essa emocionalidade, que não está colocada pelo traço suprassegmental, ela tem que ser escrita. Então, eu acho que isso que o Maurício te diz é muito importante, de você ver como é que a gente recupera no texto escrito a vivência que a gente tem do momento, que na hora que você pega só a fala, quando eu li esses mesmos trechos, quando eu li do teu texto escrito, eu digo, mas isso aqui é a fala dele. No entremeado da construção que você faz da tua análise, a gente percebe que você está além da simples fala, até porque a gente vem também comungando dessa questão teórica. Mas eu acho que esse é um baita de um desafio para a teoria. É como é que a gente transcreve essa emocionalidade sem cair naquela coisa assim, nessa coisa narrativa literária do tipo, disse o fulano com alegria. Sabe? Não é isso que a gente quer. A gente quer uma qualificação no texto que traduza o que a gente está vivendo com essas pessoas, e dessa forma ética, que eu também concordo com o Maurício. Acho que a grande questão está colocada aí. Acho que esse é um desafio que se tem, teu, pela qualidade do teu trabalho. Então a gente diz assim, mas ele tinha que ter colocado isso aqui, mas eu acho que é um desafio de quem está escrevendo, de ter, a partir desse aporte teórico. Uma outra questão que eu vou me alinhar também com o Maurício é essa questão entre educação, saúde e a terapêutica. Eu acho que talvez valha a pena você abordar isso textualmente, porque como a gente participou da tua qualificação, e a gente reclamou que faltava a educação, embora você declarasse a educação, ela faltava no teu texto, agora ela está claramente aqui. Mas aí lá no final aparece a terapia, a questão terapêutica. Eu não marquei a página, quer dizer, eu marquei aqui dentro, mas não marquei nesse meu resumo. A questão e eu não quero que você reescreva, não. O que eu acho importante é você, para o texto do doutorado, incorporar essa resposta que você deu para o Maurício. E tentar, que aí eu anotei, que a educação não está associada a uma crise de sentido, e que a terapia clínica
que estão ligados à questão da saúde, enfim, de alguma maneira, sim, partem de uma crise de sentido. E eu acho que isso merece estar colocado no texto. Tá? Até exatamente por isso, porque a gente está nesse... É um pouco também, Daniel, assim, como uma resposta a quem acaba dizendo que a complexidade põe tudo no mesmo saco e vira tudo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é uma resposta para você dizer aonde é que você está se inserindo e aonde é que você está trazendo essas coisas reunidas. Né? Acho que o teu trabalho traz coisas, por exemplo, tem na página 53, não precisa nem chegar lá, que falam muito para a educação. Você fez um bom mergulho nas questões educacionais, você procurou marcar a diferença da educação escolar, institucional, mas eu acho que o teu trabalho traz muita coisa para essa educação que está tão doente, que está produzindo tanta doença. Escolar sem alternativa ao modo hegemônico também. Entendeu? Então, acho que, por exemplo, processos de inclusão estão aqui. Então, tem uma série de questões aqui que, sem dúvida nenhuma, servem muito para a questão da educação. Queria falar também de algumas coisas de palavras, desses cuidados. Eu acho que merece isso o teu trabalho. Então, vou pedir licença para o Fernando. Na página 23... De licença porque isso demora. Na página 23 você fala o título Desinstitucionalização e complexidade. Alguns desdobramentos epistemológicos e conceituais, será que não são pressupostos? Alguns desdobramentos epistemológicos? É o título. Pressupostos epistemológicos. Eu acho que eu li, mas eu não sei, pensa aí. Então, o que eu vou falar agora, disso que eu digo que toma tempo, é isso, entendeu? São palavras que eu olho e eu digo, acho que teria... na página 60 fala... Pressupostos e desdobramentos. Não, mas o que eu vou falar tem a ver com o que eu quero falar depois, né? Então, me dá licença. Como disse o Daniel, a gente está alinhado, mas a gente se mantém firme. Na página 62. Que é uma coisa que eu me lembro que me incomodava muito nos espaços terapêuticos das instituições, por exemplo, nas faculdades, e, enfim, você fala dessa coisa da sala. Uma característica que me chamou a atenção desde a minha primeira visita ao serviço foi o clima aconchegante da casa. Você está falando disso. E aí você diz que que tornar o ambiente agradável. Eu não acho que seja agradável, eu acho que é personalizado. Isso fala em favor da tua perspectiva, entendeu? Esses ambientes terapêuticos de escola são a coisa mais horrorosa que pode ter, porque é impessoal. E o hospital psiquiátrico também é pior, né? Pior ainda. Caracterização Bom, aí na página 71 e na página 92 são dois verbos meio complicados que tem a ver com o que eu vou falar em seguida. Na página 71 é o influenciar. Peraí, deixa eu ver que eu ainda não cheguei lá. É o segundo parágrafo. A frase começa: ou seja, as premissas que subjazem as práticas institucionais e os desdobramentos coletivos dessas premissas no serviço acabam por influenciar na configuração, na produção subjetiva. E na 92 é o dificultam. Tem a ver com o que eu vou falar em seguida, que é a questão da mudança. Que é essa... como é que a gente foge desses verbos de direcionamento marcadamente operacionais. Tá? Que a página 92 é o dificultam. Dentro da mesma perspectiva, entendeu? Que deixa eu ler a frase.
E a frase está em negrito. A lógica biomédica voltada para a cura dos sintomas desdobra-se em processos de institucionalização que dificultam a cronificação da exclusão social da pessoa atendida. Também não sei se dificultam. Bom, de qualquer jeito, são esses verbos que são verbos muito operacionais, entendeu? E aí tem a ver com o que eu quero falar mesmo do teu trabalho, que é a questão da mudança, que atravessa todo o trabalho e está lá na última considerações finais, você fala da mudança. E você está falando dessa coisa... Ah, não, peraí, antes de falar da mudança, deixa eu falar uma coisa aqui dos objetivos. 54. Eu fiquei pensando, assim, Daniel, se a gente colocaria esse artigo definido na frente das configurações, das produções subjetivas e também configurações subjetivas nos objetivos específicos. Compreender produções subjetivas associadas à institucionalização me parece que ficaria mais adequado, tirando o artigo definido. Porque o artigo definido, assim, ó, ele define quais sejam. E isso não é o que você está pretendendo, você está fazendo uma interpretação possível delas. Tá? Eu estava falando, então, da mudança, partindo dessa coisa do influenciar e dificultar, que o teu trabalho traz, tem na página 46, 85, 89, 108, 109, 111, 133... E aí a última coisa do teu trabalho é uma consideração final que você marca a mudança, tá? que você mostra também da maneira como você mostrou na apresentação oral. Está bem claro nos teus 2 eixos de análise o que você está falando de mudanças. E aí, em relação à mudança, a minha questão tem a ver também com essa fala do Maurício do último objetivo específico, é avançar na explicação de estratégias institucionais afinadas ao processo de institucionalização. E eu fico pensando se as estratégias são institucionais, são das pessoas, são da subjetividade social dessa instituição. Porque eu acho que essa coisa no teu trabalho é muito interessante. A questão da mudança, da maneira como você coloca, ela fala diretamente a essa última discussão que você teve com o Maurício, quer dizer, de o que é o palco interno em relação ao que está externo. Como é que a gente consegue essas possibilidades que você também coloca, novas possibilidades, mesmo com uma política que não dá conta e que a gente sabe que não dá conta? Por que a gente pode sair só do discurso da crítica à política e se inserir como sujeito também no processo? Então, eu acho que o processo da mudança ele tem que ser pensado em relação a isso, porque essas estratégias são só institucionais, elas acontecem no âmbito institucional, mas a tua equipe do CAPES fez uma diferença, porque foram criadas novas possibilidades, como equipe, e não como instituição CAPES, porque provavelmente uma outra equipe lá dentro do CAPES que não conseguiu fazer o que você fez. Então, acho que isso merece ser pensado assim, mas acho que essa é a força que tem do trabalho, por conta da discussão teórica que isso envolve. E aí, para terminar, como eu estava em Portugal, e o teu trabalho me acompanhou lá em Portugal, eu fui visitar a casa que tá abrigando toda a obra do José Saramago. E o panfleto que eles deram, que está aqui na minha mão, tem uma coisa muito interessante. Ele está falando sobre a exposição que chama A Semente e os Frutos, e aí ele tem uma citação do Saramago citando Marx. Eu vou citar o Saramago, né? A nossa grande tarefa está em conseguirmos nos tornar mais humanos,
Marx e Engels, num livro intitulado A Sagrada Família, tem uma frase que é essencial pôr em prática. Aspas, Marx e Engels. Se o homem é formado pelas circunstâncias, então é preciso formar as circunstâncias humanamente. Eu acho que o teu trabalho está muito bem traduzido nessa citação do Marx. E é nessa relação entre o interno e o externo que gera possíveis mudanças, é que eu acho que o teu trabalho tem um valor enorme. Parabéns. Muito obrigado, Grite. Muito obrigado pelas considerações. Eu acho que dos dois, eu acho que vão, né, não só para esse trabalho agora, mas impactam muito o que eu penso em fazer no doutorado, né? As sugestões de vocês, conceituais, os cuidados, né, e a ênfase que vocês colocam me ajudam muito a pensar no que seguir. Porque como o Fernando Maurício falou, e o Fernando sempre fala, o mestrado, eu acho que até o doutorado não é o final de processo nenhum, é o começo, né? Começo de uma trajetória, o começo de um caminho, né? E eu vejo isso também, eu concordo com isso. Esse é o começo de um trabalho, né? De uma linha que eu pretendo desenvolver. Então, por isso, eu agradeço muito as sugestões, porque isso me ajuda a pensar em como desenvolver. Bom, vou tentar sair mais uma vez da sombra do construcionismo e da sombra das narrativas. É muito difícil, tem razão, Cristina. Eu acho que a gente trabalha com a linguagem escrita e fugir, de certa forma, tem que ter muito cuidado, é muito sutil a diferença para não cair numa construção narrativista. Mas 2 exemplos que eu acho que marcam essa diferença no texto. 2 exemplos. Um é o do próprio Sebastião, que eu trouxe na apresentação. Quando o Sebastião ele fala assim, né, depois ele estava no futebol, passou para a caminhada, depois da caminhada ele passou a caminhar todo dia, depois ele começou a se tomar banho todo dia, começou a se barbear. Eu não falei aqui, mas ele começou a comprar um óculos escuro, começou a se vestir melhor, a se apresentar, a se cumprimentar as pessoas de uma forma diferente, com mais alegria, mais confiante em si. E aí de repente ele fala, não, eu peguei a fala errada, mas ele fala assim, eu saio para caminhar, vejo as pessoas na rua e isso me faz bem, né? Me sinto melhor. Isso não é blá blá blá, isso não é narração, isso é ele expressando uma condição emocional num contexto de vida, né? Não é só o que ele está falando, eu não estou interpretando o que ele está falando, estou interpretando o que ele está falando com base em diversas ações que eu também estou acompanhando. Quer dizer, eu fui, né? O caso de Sebastião, ele se tornou tão emblemático, assim como o de Nina, que eu me aprofundei muito no estudo de caso deles e não pude incorporar tudo no trabalho de mestrado pelo tamanho e tal. Mas é um estudo que eu pretendo voltar no doutorado, porque eu fui caminhar com ele muitas vezes. Então eu pude vivenciar ao lado dele como que isso fazia diferença na vida dele, né? Como que ele de fato via as coisas diferentes. Isso eu acho que está para além da narrativa, está muito além. E outro exemplo, que eu acho que está no texto também, é a Nina. Quando a Nina é internada no hospital psiquiátrico, e a gente vai lá e dá o livro para ela, né, para ela ler, e isso impacta, de certa forma... Quer falar? Fala, está aqui, ó. Sabe qual é interessante? O que é interessante? O primeiro eixo, que é o eixo da crítica, ele é mais próximo da questão da linguagem, da fala nua e crua, do que o segundo. O segundo eixo, a gente lê isso que você está falando. Quando a gente fala do que a gente... das conquistas, parece que a emocionalidade ela se torna mais aparente. Sabe o que eu queria que você deixasse claro? A fala, as 2 ou 3 falas de um dos participantes da equipe, que você usa muito para mostrar o quanto a institucionalização se mantém e a questão do sintoma ainda é... E tá como assim, a gente lê uma crítica tua,
Há uma fala que permite a uma fala. É claro que aí eu sei que tem outros indicadores, mas para o texto aparece a fala, e aí a gente acha que a fala é a fala que gera, não é o indicador também de outros. Como é que a gente junta isso? Entendeu? E aí no primeiro eixo isso é mais forte, no segundo eixo, não sei se o Maurício concorda, quando você vai mostrando a alegria dela, a forma dela se expressar, a partir do fato que vocês terem ido visitá-la, enfim, isso aparece mais, entendeu? É muito bom ouvir isso, porque de fato é algo que eu vou estar mais atento, né? Como costurar isso, porque de fato, ainda que talvez o texto tenha passado essa impressão, de fato não foi o que eu vivi, e de fato não foi a forma como eu construí. No eixo 1, inclusive, eu ia falar da Nina, mas agora eu vou falar de um do eixo 1, para me defender. No bom sentido, né, Cristina? Então eu acolho muito bem essa crítica, porque eu acho que isso, uma atenção a isso realmente é muito interessante, porque é muito sutil. A Fátima, no eixo 1, é um exemplo claro de que quando ela está chorando, e aí eu vou conversar com ela me explica que está longe de casa, está longe da filha, que ela está numa situação de exploração, morando na casa de favor de alguém. Tudo bem, aí eu estou aí, vamos pensar assim, poderia cair no viés da narrativa. No entanto, quando a técnica chega e interpreta o choro dela como uma piora subjetiva, como uma depressão, e inclusive afasta ela das condições de mudança que ela estava reivindicando com o próprio choro, isso se desdobra em caminhos de vida. Isso não está na narrativa. Ela fica no CAPS. Para ela ter tido, era a hora, na minha opinião, né? E como terapeuta e psicólogo, era a hora da instituição ter dado força para ela empreender de fato essas mudanças que naquela hora ela se julgava capaz de fazer. E a instituição que faz é o contrário, é prender ela e somente atrela a alta institucional ao benefício do INSS. O que é isso, sabe? Isso não está no âmbito narrativo só. Está no âmbito simbólico emocional de você mostrar que você não confia no desenvolvimento do outro. E isso tem consequências porque ela fica lá. Isso não é narrativo. Eu acho que essa é uma diferença grande, eu acho, com a perspectiva de pesquisa, né? Isso. Tá. Eu sempre falo que uma defesa e a qualificação é uma sessão científica. E penso que estamos em pontos sutis, mas principal valor teórico. Eu sinto que o escape de por que não é uma narrativa é porque a través dos indicadores tu estás fazendo hipóteses de unidades simbólico-emocionais que não estão no significado narrado. Essa é a questão, essa é a explicação conceitual, ou seja, precisamente o conceito de sentido subjetivo permite separar a emoção crua e colocar a emoção na qualidade da produção simbólica. E não tem produção simbólica mais importante que a linguagem. Então, o sentido, e isso está bem construído por ti, está na construção. Só que nas hipóteses que tu levantas sobre sentido e configuração, aí está a emocionalidade. Eu me lembro que os primeiros momentos do meu trabalho, eu queria diferenciar o cara que dizia, eu quero ser como o Che, um momento histórico, mas era papo do cara que realmente já tinha um valor para ele. E eu encontrei que a diferença estava na qualidade da construção no processo da linguagem, porque a linguagem tem uma parte que é significado, sintaxe, etc., mas tem uma parte que é produção. E aí é onde entra o sentido subjetivo para sair apenas do simbólico e colar o emocional na qualidade do trecho. Então, por aí é que o marco teórico explica isso. Esta é uma pergunta que tem feito quase que para acadêmico. Sabe, doutor? Porque aqui temos duas feras. Mas eu queria também aproveitar, porque não sempre se dá este contexto de ter tantas pessoas aqui para afinar esta discussão que creio que é central para o marco teórico.
Bom, acho que é por aí. Bom, então, tanto na produção teórica do texto, quanto mesmo na qualidade da vivência ali, eu acho que isso está para além da narrativa. Mas um cuidado a isso, acho que é fundamental na escrita mesmo. Acho que isso aí vale a pena. Para mim foi muito interessante, porque eu vi lendo. É isso, por conta do que é supersentimental. Quando o Fernando fala da produção da linguagem, que não está só no que é cidade, com folhas literárias, né? Mas que leva a voz do que é aí é onde a gente percebe que tipo de produção está sendo colocada. Uma outra questão em relação ao terapêutico, né, que você falou, que no final eu acabo falando que é uma questão terapêutica. E acho que uma das dificuldades de um marco teórico avançar em determinado contexto social é que justamente que não existe aplicação de contexto, de conceitos nesse contexto. Você precisa repensar o sistema conceitual e dialogar, inclusive, com aqueles que já existem ali, né? Já existem para definir o campo. Inclusive, é um esforço que eu faço com autores da reforma psiquiátrica, com outros autores que estão discutindo o contexto da saúde mental, porque, efetivamente, a subjetividade, a teoria da subjetividade ainda não tinha entrado dentro de uma instituição de saúde mental. Mas, Cristina, o que eu acho é que, para você utilizar as categorias e pensar as categorias de um determinado marco teórico de uma forma inovadora num contexto, você precisa também pensar na redefinição dos contextos que estão postos lá. O que eu quero dizer com isso? Precisa repensar o que é saúde, precisa redefinir saúde, precisa repensar o que é clínica, precisa repensar o que é o terapêutico. Então, o terapêutico que eu estou falando, né, como eu defini, não está associado a uma mudança inerentemente clínica, embora a clínica tenha bastante o foco, né, na questão terapêutica, mas ela se dá num processo de vida e que está estreitamente articulado à dimensão educativa. Eu ouso até dizer que, para haver mudança terapêutica nesse contexto, estão presentes processos educativos, porque tem abertura de novos caminhos de desenvolvimento. Isso não é botar no liquidificador e chacoalhar e falar que é a mesma coisa. Não é. Né? Inclusive, né, até a questão clínica que eu falei para o Maurício, aquela hora, na página... Deixa eu ver onde que está aqui. Na página 39, né, na página 39... Eu acho que um autor muito interessante, que foi inclusive indicação do Maurício no começo do meu mestrado para eu ler, e que me ajudou muito a pensar a abertura da clínica para outras questões, foi o André Levy, né? E nesse penúltimo parágrafo, o André Levy fala, nesse sentido aqui, tá vendo? Nesse sentido, Levy define o ato clínico como intervenção em uma situação marcada por uma crise de sentido. É um pouco o que eu estava falando para o Maurício. E já na outra página, na 42, desculpa. Na 40 se fala. É onde eu marquei. Não, na 41, aqui, por sua vez, tá vendo? Ali em cima. Tá expressa exatamente a diferença que eu falei para o Maurício. Dentro do que foi discutido até agora, podemos conceber a clínica enquanto um processo relacional que tem como objetivo a transformação pessoal ou grupal, mas que está indissociado de uma demanda, de um pedido de ajuda ou, como afirma Levy, de uma crise de sentido. Aí eu faço a diferença com a educação. Desse modo, ainda que ambos os campos, educativo e clínico, estejam vinculados a relações pessoais e processos de mudança, podemos, contudo, pensar numa diferença importante entre esses dois conceitos apresentados. Diferentemente da clínica, a educação não necessariamente está comprometida com uma crise de sentido. Eu acho que isso, né, está expresso no texto, mas eu acho que como eu estou falando, para isso, né, Cristina, a clínica precisa ser redefinida. E eu não estou fazendo isso sozinho, estou fazendo isso com autores ali de peso. O próprio Maurício, o próprio Fernando, trabalham com concepções de clínica muito diferenciadas das hegemônicas, né? Que é justamente a clínica do favorecimento das possibilidades. Uma outra questão que eu acho que traz e que tem a ver com mudança, porque mudança foi a minha leitura, a minha grande leitura, que é essa ação do outro,
que é sempre bastante complicada, porque ela pode ser linear, compreendida linearmente. Sério. Então, independente de ação clínica ou ação educativa, né, é uma ação do outro junto com. E é por isso que eu acho que a questão da mudança me parece que é o ponto que também reúne, entendeu? Porque tanto em um quanto o outro, e aí o que você está querendo é que a clínica se estenda também para mudanças que ela não, em princípio, tradicionalmente, ela não abarca, que ela fica ali só no seu espacinho clínico, né? E a vida social, a pessoa que vai dar conta dela. Como eu, quando me toca o turno final, só vou fazer uma, não vou problematizar, quero me colocar dentro da banca para problematizar. Isso. Não, desculpa, não, isso sim é um péssimo. Não, porque é que eu vou incluir algo para ele, nessa mesma direção. Olha, é interessante, porque eu discrepo de Levi, que a clínica entra na crise de sentido, só que não pensei nisso. A tese tem tanta coisa, que o Levi passou como uma folha num árvore. A educação também lida com a crise do sentido, mas não do sentido individual, a crise generacional de uma sociedade. E precisamente um dos problemas que a educação tem é não fazer isso objeto da educação. E isso é o que mantém uma educação escolarizada, ou que mantém uma educação reprodutiva, ou que mantém uma educação irreflexiva. As universidades de hoje dão pena, são uma vergonha às vezes, porque não estão formando um sujeito problematizador dos dilemas da existência em sua geração. Então, por aí não vai a coisa. As duas deveriam se posicionar frente à crise. E é mais uma ponte entre clínica e educação. Porque, aliás, a educação sempre está na clínica, e eu te diria que a clínica sempre está nas mudanças que acontecem na educação. Praticamente não tem nenhum aporte da psicoterapia que um bom professor não considere em sua aquisição, em seu debate na organização da sala de aula. Então é só para incrementar a discussão e seguir pensando. Nesse sentido, eu concordo nesse sentido. E a educação enquanto construção da cidadania, que enfatiza a transformação da condição social, necessariamente está aí afinada aos dilemas sociais mais amplos, né? Nesse sentido, eu concordo plenamente. É a crise de sentido que não se percebe na angústia, mas que está embutida na condição humana que está dentro da universidade, na sala de aula. É a crise que a gente tem hoje. Agora, pegando um gancho dessa fala de vocês, eu acho que concordo com a Cristina, e é uma felicidade escutar, de que o trabalho ajuda inclusive a pensar outros contextos, porque essa é a ideia. Diferentemente do que muitas vezes se pensa, o manicômio não está na instituição manicomial, ele está nas relações humanas. E na medida que você trata o outro enquanto um objeto, isso é uma relação manicomial. Muitas vezes, nas universidades, né, não vou pegar um caso específico para não gerar polêmica, mas muitas vezes quando eventuais coordenadores focam somente no procedimento de determinados processos, isso implica uma objetualização do outro e um desconhecimento da singularidade subjetiva do outro. Isso é uma relação manicomial. Então, a institucionalização que eu estou chamando a atenção, aliás, eu acho que esse é um recurso, um valor heurístico da categoria configuração subjetiva, voltando novamente, que precisamente por articular diferentes dimensões sociais em um momento específico da produção humana, ele permite articular temas diversos em contexto. Ou seja, não é a formalização do espaço social que define a qualidade da vivência humana que se dá ali. E precisamente não é essa formalização que define os processos sociais que ali acontecem. E por isso que o Fernando fala, a clínica acontece em sala de aula também. O processo educacional acontece no consultório também, né? E isso, a configuração subjetiva, eu acho que permite bastante trabalhar. Aliás, uma das coisas que eu comento 2 vezes na dissertação, e que eu gosto dessa ideia, é de que estudar por essa perspectiva um determinado contexto social, uma instituição,
é utilizar uma instituição enquanto metáfora da sociedade na qual ela está inserida. Por quê? Porque a instituição nunca está desvinculada do restante. Não está desvinculada dos valores sociais hegemônicos, das representações sociais hegemônicas, das formas de se relacionar com o outro, né? Então, você estudar a emergência do sujeito, seja no CAPS, seja na escola, seja no cárcere, é uma forma de discutir a sociedade de maneira mais ampla. E os processos de institucionalização que estão discutidos aqui, dentro do CAPS, seguramente tem muitas relações com o que acontece na escola, com o que acontece na prisão, na sociedade, nas diferentes relações sociais. Bom, muita coisa, né? Muito bom, né? Excelente já. Eu concordo muito com o cuidado que os termos que a Cristina levanta, o cuidado que a gente precisa ter com os termos no texto, né? Porque ele realmente, às vezes a gente usa um termo que tem um ranço. Não, é bobagem. Você não faz o texto todo dizendo que você não ia dizer de onde era, e é lá no consentimento livre esclarecido. Pois mas eu queria até uma dica sobre isso, porque como que eu lidei? Eu não posso modificar um documento. Será? Porque aí eu estaria modificando um documento que, em última instância, é parte de um projeto que não é só meu. Se fosse uma construção minha, eu poderia. Mas como é que eu vou fazer? Pode ser na versão oficial, né? Eu pensei nisso, mas eu fiquei, poxa, como é que eu vou modificar um documento que não fui eu que escrevi? Bom, mas concordo, por exemplo, em relação aos aos pressupostos epistemológicos, eu acho que é pressupostos e desdobramentos epistemológicos. Por quê? Porque realmente tem questões que são pressupostos, mas tem aproximações conceituais e epistemológicas que eu faço que não estão dadas, que eu construo. Então são desdobramentos. Mas muito obrigado pela dica. E outro ponto que eu acho que a mudança implica sempre, nunca é uma influência direta no comportamento do outro. Eu acho que a mudança terapêutica, clínica, educativa, do professor, do psicólogo, do psicoterapeuta, implica no favorecimento de um contexto relacional que permite a provocação e o favorecimento do desenvolvimento do outro. Então nunca é uma mudança linear e direta a partir de uma ação do terapeuta ou do clínico. Por isso, circunstâncias humanas. Por isso eu gosto da ideia de desdobramentos, né? Quer dizer, você faz alguma coisa que impacta no desenvolvimento do outro, isso tem desdobramentos, porque já os desdobramentos não sabe para onde vai, não tem uma noção teleológica, né? Bom, mas acho que... Bien, excelente discusión, excelente banca, ¿verdad? Eu penso que todo mundo aqui deve estar reflexionando, tem muita coisa para reflexionar. A idade tem também suas vantagens, tem muitas, mas uma delas é que esse cara que está aqui passou por mim quando tinha mais ou menos a idade do Maurício, do Daniel, e fresco em espanhol, entre aspas, tão fresco quanto o Daniel, que ele me criticava, fresco em espanhol, que atrevido, tan atrevido. Eu me lembro quando Maurício me criticava o conceito de configuração subjetiva na época, e hoje é um dos caras que melhor compreende, melhor organiza, melhor reflete, melhor representa este marco teórico. Com Cristina não teve essa sorte, mesmo que tenha alguma idade mais do que ela, mas se vê de perto o desenvolvimento de sua realmente agudeza intelectual, de seu compromisso com o marco teórico, que, como vocês veem, os dois têm podido levantar questões em uma tese que é realmente uma tese boa. Mas é muito bom, porque são essas questões as que permitem ao aprendiz dizer: não cheguei ao Olimpo, mas eu queria falar uma coisa: na ciência nunca se chega ao Olimpo. Isso é nas Olimpiadas, por isso. Na ciência nunca se chega. Quando você acredita que está em cima do Olimpo, vê que o Olimpo está num horizonte. E por isso que a humildade é fundamental na ciência. E por isso que esse recordatório do Maurício, que eu sempre falo para o Daniel, é pertinente. Porém, eu não posso deixar de reconhecer uma série de coisas de um menino que tem 25 anos
que está haciendo esta defensa 2 años después de salir de la universidad. Primero, yo soy un cara emocional, porque él es mi amigo, mi compañero, ¿verdad? No apenas de papo, no de sala de aula. Él es un cara que yo tengo un cariño especial. Y yo estoy seguro que si mi filho estuviese defendiendo aquí, yo también me emocionaba. Esa es parte de la condición humana a la que no le debemos tener miedo. Yo quería colocar que Daniel combina a curiosidad voraz y un interés intelectual y a dedicación total do aprendiz con a força y a inspiración do creador. Eso es una cosa importante. Eso es una cosa que nos debemos educar. Esa es una cosa que no es un don da pessoa. Por eso Cristina tem que lembrar que quando ela falou da brilhantez do Daniel, eu saí. Eu nunca acreditei em brilhantez de ninguém. Para mim, a vida va por outros derroteiros. Outro que é importantíssimo em Daniel e que hoje aqui é uma pessoa muito nova que está aqui no auditório, eu valorizei muito, são os valores, a lealdade, não deixar-se consumir pelo narcisismo, verdade? Ter essa capacidade de ouvir, de ir para frente, de se posicionar, mas com lealdade, sem ciúme, sem inveja, sem querer dar um passo antes do outro que vem de trás. Isso é importante porque isso é algo que caracteriza os profissionais que estão do meu lado também, já com uma trajetória de realização e com a humildade de falar de forma assimétrica como o Daniel. Outro que para mim é fundamental é o critério próprio sem prepotência. Inclusive o Daniel, a energia do jovem, a vezes eu tenho que tocar ele pela perna, mas esse afã de pensar, de refletir, de se meter em seu próprio pensamento e querer ir além. Eu acho que isso é muito sadio na juventude. Aliás, eu acho que isso é muito sadio na vida toda, porque nós temos uma sociedade cheia de compromissos, de mentingue, não é o momento de falar, não é que me vean. Como eu, realmente, para mim, esse tipo de convenções não existem. Eu valorizo muito isso em Daniel. E a solidariedade do Daniel, que é impressionante, e o afeto do Daniel. Ou seja, eu penso que eu estou sofrendo algo que agora o pai não tem, porque ele está lá, mas ele é um cara extremamente afetuoso, extremamente considerado nas relações. Esto va unido a una serie de favorecedores que Daniel tem tido. Primero, una equipe madura de pesquisa, que fue donde él se inserió, gente que acolheu ele, que não duvidou de dar o melhor que cada um tinha no momento que ele chegou. Isso é fundamental em um grupo de pesquisa, um grupo com identidade, onde ele está conviviendo com pessoas que têm diferentes experiências da vida, diferentes experiências de sua história e têm a capacidade e a vontade de passar para ele. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, que esse grupo, além de mestrados e doutorados, tem doutores jovens que participam frequentemente e que eu acho que esse tope do Daniel com esses doutores tem sido também fundamental no seu crescimento, porque no crescimento, gente, nunca estamos apenas nós, sempre está um conjunto de condições que não podemos esquecer, valorizar com lealdade na história de vida. Eu ainda valorizo com lealdade aquele velhinho que hoje tem 86 anos, que foi meu orientador quando tinha 45 e já eu falava o velho. Então não quero saber como falam de mim meus alunos. Então realmente eu sinto, e isso sempre falo para ele, o elogio é importante, o reconhecimento como tem feito a banca é importante, mas também a rigorosidade que a banca tem para descobrir puntos fracos que evidentemente estaban, pero no son puntos fracos de debilidades. Es que, como acho que era Mauricio, Cristina que colocaba, a ciencia es siempre momento. A ciencia, cada um de nós, incluyendo a mim, termina um artigo e quando lê ele, depois que se publicou, faz, puxa, não consegui acabar isto, esta ideia estava. Ciência é processo. Por isso eu nunca compreendo o narcisismo e a vaidade da academia,
A vaidade é o recurso dos fracos, das pessoas que nunca conseguiram nada. Esta é uma equipe forte, é uma equipe que sabe que tem que defender o posicionamento que hoje toma força. E a tese de Daniel, com todo o que se colocou, é uma expressão contundente do valor heurístico que este movimento conceitual está tendo. Então, Daniel, eu te queria dar os parabéns. Ainda não votamos, mas isso vai ser um trâmite formal. Todo mundo sabe que você vai ser, de breves minutos, vai ser mestre. Então agora eu te dou a palavra depois das conclusões, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Dei um pulinho fora. Me está passando algo semelhante ao que me passou no Congresso de Representações Sociais, que já falei. Então vou sair um minutinho e deixo a banca deliberando, porque Cristina e Maurício falam muito. Obrigado.